hoje começar mais uma conversa de casamento. Semana passada nós tivemos aqui com um grande amigo, um grande parceiro, um trabalho incrível, Diegão do Atitude Riders. E hoje, para não perder o costume de trazer trabalhos incríveis, a gente está trazendo um outro, que é o da Cíntia Ornelas, da Ornelas Assessoria. Mas junto com a Cíntia a gente tem uma novidade aqui na nossa conversa de casamento. A gente tem também a Viviane. Viviane foi uma noiva nossa que eu tive o prazer de fotografar, tive a honra de fotografar, Viviane do Rodrigo. E nós temos aqui o Sérgio também, que não foi um noivo nosso, mas foi um noivo da Cíntia, tá? Que a esposa dele não pôde estar aqui presente, que é a Tatiana, né, Sérgio? Perfeito. Tá? Mas viemos aqui para a gente começar uma nova conversa de casamento. E a Cíntia vai contar pra gente aqui muito da assessoria dela, muito do trabalho dela. A Viviane também, que faz parte de um grupo, inclusive, que a Cíntia tem, né, Cíntia, no WhatsApp? Isso mesmo. Então a Viviane vai estar comentando algumas coisas também, referente, até algumas dicas, né, para noivas. Você foi uma noiva atual agora, né? Sim. Tem pouquíssimo tempo. Então ela vai estar dando algumas dicas, que o intuito nosso é esse, é a gente ajudar, a gente poder estar compartilhando conhecimentos, a gente poder estar compartilhando, inclusive indicando trabalhos que a gente sabe que é um excelente trabalho. Então esse é o intuito nosso do Conversa de Casamento. O Sérgio também vai estar, fiquei sabendo já que ele é um noivo muito exigente, né? Então ele vai poder dar várias dicas aqui. E é isso que nós vamos estar abrindo hoje. A nossa conversa de casamento, então, hoje, com eles três aqui, com a Cíntia falando um pouco mais da Ornelas Assessoria. Primeiro eu quero agradecer, Cláudia, pela oportunidade que você está dando, né, de eu poder estar aqui me apresentando a empresa também e tá dando as dicas, dando alguns feedback, alguma coisa que acontece no nosso meio de evento. Então, assim, primeiro eu queria apresentar que a Ornelas, né, a gente já tem 7 anos e muitas noivas chegam lá no escritório. O Sérgio chegou 2 anos antes. Sim, né, um ano e alguma coisa, quase 2 anos. Né? Só que tem noiva que chega com 6 meses para o casamento, né? Porque ainda acham que a assessoria não é tão importante, né? Não é um fornecedor, se eu sobrar dinheiro eu contrato assessoria. Né? Eu digo que a assessoria é um maestro no casamento, né? Vai orquestrar tudo. E o casamento hoje é um grande evento, né? Hoje são muitos os detalhes, né? Então, eu brinco e falo com as noivas no escritório que quando eu casei, há 14 anos atrás, você ia no buffet e fechava lá com o buffet fazia tudo. Só que também não tem hoje os detalhes. Hoje é o bem casada com o fornecedor, aí que tem o chinelinho, enfim, cada um aí vai desmembrando as coisas, né? Então, são muitas coisas que elas não sabem, que ela vai lidar lá na frente. Por exemplo, Sérgio fechou, ele já sabe tudo que vai dar lá na frente, porque eu já passo tudo isso para eles. Eu tenho planilhas que eu entrego, eu faço checklist todo mês com os meus noivos, então isso é um diferencial da Ornelas. Eu já tenho contato com os meus noivos a partir do fechamento de contrato. A partir dali eu já estou trabalhando com eles. Quanto mais organizados eles forem, melhor o meu serviço. Tem o grupo, que é o que a Vivi faz parte. O grupo foi criado realmente para ajudar uma noiva ou outra. Não interessa de qual assessoria ela é, porque eu acho que você sabe melhor do que ninguém que tem espaço para todo mundo. Com certeza. Né? Só que, infelizmente, ainda tem muita empresa que preza a quantidade, não a qualidade, né, de serviço. Isso não é o que acontece na minha empresa. Eu só faço um evento por dia. Né? Então eu tô nos meus eventos, então a pessoa fechou comigo, ela tá me conhecendo, eu tenho esse contato, então por isso que eu tenho muita amizade com os meus noivos, né? Então eu tenho muita amizade e porque eu tenho esse contato desde o comecinho até o final. Esse é um diferencial incrível, então, né, cara? Sim, então assim, você tem até as minhas colegas, né? Colegas que fazem outros eventos e não desmerecendo o trabalho dela, mas é o meu diferencial e eu acho isso importante, porque a assessoria são os olhos dos noivos e é de total responsabilidade. Eu sou responsável por você, sou responsável pelo vídeo, sou responsável pelo som, eu sou responsável por tudo. Então, assim, eu conhecendo o casal, cada um tem seu perfil, eu também sei até que ponto eu tenho que tomar algumas certas atitudes e até onde eu posso ir.
Uma outra coisa, minha equipe já trabalha comigo, que teve umas outras meninas que trabalharam e tem 3 meninas que estão comigo há 5 anos. Então, assim, elas não caíram ali de paraquedas, inclusive uma agora está fazendo produção de evento. Então, ela agora está trabalhando comigo no escritório, está um pouquinho mais à frente. Então, não é... Desculpa, mas não é uma ex-noiva. Não é que uma ex-noiva não possa ser assessora. Ela pode, mas precisa de uma preparação. Precisa, exatamente. E é isso que eu não vejo acontecendo no mercado. Tem que ver tudo que... A proposta que a gente dá para a noiva e conhecer, porque eu acho que é empatia também. Sim. O Sérgio fala isso no grupo, que ele fechou comigo, porque no dia que ele foi me conhecer, eu falei para ele... Quando eles saíram de lá, eu falei, olha, vai, conhece o trabalho de outra pessoa e aí você toma uma decisão. Que bacana que você falou agora. Precisa ter essa sintonia e muitas vezes eu comento isso, né? Conhece o trabalho de outros também. Nossa, tem excelentes profissionais, tanto na parte de fotografia, de assessoria, sabe? Mas quando esse casal volta e fecha conosco, é muito mais gratificante porque ele se identificou com o nosso trabalho, com a nossa forma de contar a história. Sim. Então isso é uma coisa assim muito bacana. Eu também costumo falar muito isso para as pessoas. A gente costuma dizer que a gente não trabalha, por exemplo, com uma televisão, que você vai pegar a marca dela, você vai pegar o modelo lá, e em qualquer loja que você for, a TV é a mesma, só vai mudar o preço. Não, a gente trabalha com uma identidade. A Ornelas tem uma identidade, tá? Então é um trabalho personalizado, é um trabalho focado na história dos noivos, porque não é porque a Ornelas Assessoria faz casamento que toda semana vai ser igual. Cada casamento é uma história. Cada casal tem uma personalidade, tem um perfil. Cada evento você também sempre aprende, sempre mais. Sempre. O que eu falei, tô com 7 anos de empresa e sempre aprendo. Sempre A cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais com a história do casal, né? A gente sempre pergunta para os noivos, quem é a assessoria? E aí quando a gente ouve, poxa, que bacana, você fica até mais tranquilo. Agora, às vezes, uma assessoria, como ela organiza tudo de modo perfeito, ela também consegue desorganizar tudo de modo perfeito se não estiver bem preparada. Então, é muito importante conhecer a preparação de quem você está contratando para fazer a assessoria do seu casamento. Mas você falou uma coisa interessante, né? A questão que, poxa, às vezes acontecem problemas. E é por isso que existe uma assessoria. Sim. É exatamente para corrigir os problemas que acontecem. É um evento. E a gente comenta isso muito com os noivos. Eu já vi, por exemplo, assessor em cima da hora ali, correndo atrás de um buquê com o fornecedor, porque o buquê tinha vindo errado, tinha vindo com problemas lá nas flores e tal. E quando que uma outra pessoa, será que a prima da noiva ou a amiga da noiva, muitas vezes a gente ouve, não, a minha amiga vai fazer, isso, nossa, verdade. A amiga da noiva fazer a assessoria, poxa, é até uma covardia com a sua amiga, né? Convidada para o seu casamento, né? Você vai convidar ela para trabalhar. Não, eu falo isso, porque falam, minha mãe, minha tia, minha irmã. Não, elas não conseguem fazer. Elas vão o quê? Vão entregar lá o kit balada? Sei lá, é isso. Você tem que ter uma correria com os fornecedores, né? Você tem que ter esse acesso, essa proximidade. Imagina, ela não vai se arrumar, então, quer dizer, ela não é importante para a noiva? Ela não tem que estar nesse momento importante? Uhum. E a gente vai agora ouvir um pouco da Viviane aqui, ela vai contar a experiência do casamento dela. Bom, eu casei em abril, né, recentemente, tem 2 meses que eu casei. O Cláudio foi meu fotógrafo, já vi as fotos, ficaram lindas. Vai ser muito difícil de escolher. Aí teve o grupo, né, o grupo da Cíntia, eu entrei no grupo. Não sou noiva dela, né? Mas o grupo em si me ajuda bastante. As noivas em si, a gente se ajuda muito, indicando umas às outras, os fornecedores. Ela nos ajuda muito, indicando e dando dicas, né? Pro grupo. Também ajudo elas a colocar o pé no chão, porque algumas vezes no grupo elas voam muito alto, né? Eu falo, não é assim. Volta pra realidade. Volta pra realidade. Então o nome do grupo é Noiva Ajudando Noiva. E quer dizer. Eu não tô entendendo. O Sérgio. Há uma exceção. O Sérgio é o único homem do grupo, mas é porque ele é. As meninas falam assim, nossa, mas quem não queria ter um noivo que nem o Sérgio? Que assim, entende de tudo. Infelizmente a Tati não pôde estar aqui. Ai, que pena. Na verdade, assim, eu acredito que os noivos tinham cada vez mais que estar mais participativo junto com as suas futuras esposas, as suas noivas. Porque dentro do ambiente de casamento,
você vê que atende... Não é possível, por exemplo, um homem, às vezes o cara gosta de cálculo, então ele consegue pegar a parte orçamentária dentro de um casamento. Se ele gosta, às vezes ele não gosta de fotografia, mas ele gosta de filmagem. Então é um leque de coisas que ele pode estar contribuindo junto com a sua noiva. Não tem porquê. Acho que é o início do casamento. O início do casamento ocorre não só no dia do casamento, sim, antecede isso, né? Então, no caso, eu acho que o noivo já tem que tá participando disso. Já o que é um casamento? É uma cumplicidade, não uma coisa em conjunta. Então, que já comece dentro do casamento também. Ou no momento de dificuldade, vê que não é tudo flores, não tão fácil. O casamento começa nessa organização, Sim. né? Porque Sim. vai haver brigas. Então, eu falo Sim. que é toda uma Estresse o tempo preparação. inteiro, né? Se o noivo fica lá de na fora, frente. a noiva traz problemas pra ele apenas. Ele não consegue achar soluções pra poder ajudar ela. Não, e depois pode falar, mas você quis isso, você quis aquilo. Tipo, acaba sobrecarregando a noiva, porque ele não tá à parte. Então ele acha que... A gente costuma dizer assim, às vezes quando a gente vai marcar uma reunião, né? Reunião de casamento, reunião de ensaio, às vezes a gente ouve, poxa, mas eu posso ir sozinha, depois eu passo para ele. A gente brinca, mas é uma realidade. A gente fala, tem que estar vocês dois juntos. Sim. A gente vai se adaptar a um horário que fique melhor para vocês, mas que esteja vocês dois juntos, que você não está casando sozinha. Então, é um início de uma nova família, que você passa de 2 pessoas, você passa a ser um, tá? Então, acho que isso que você faz é sensacional. A gente vê isso em alguns casos, tem alguns noivos assim também. Ainda hoje já poucos, melhorou muito, mas já né? melhorou muito, porque antes não tinha. Antes a gente ouvia, não, minha noiva que vê isso. E hoje você vê essa cumplicidade. E eu acho que esse é o caminho. Parabéns. Eu acho que falta um pouco de informações para os noivos. Eu lembro como fosse... A minha ideia de ter contratado uma assessora, a minha ideia da minha noiva, era, no caso, primeiro, a minha parte era mimar ela no dia do casamento. Eu já te contei isso? Era mimar ela no dia do casamento. Ter uma pessoa do lado dela no grande dia, tá auxiliando ela, tá mimando ela. Simplesmente era esse fato. E por outro lado também, eu ficar mais tranquilo. Eu conseguir relaxar na festa. Né? Eu sou uma pessoa bem controladora, gosto que as coisas funcionem do jeito que a gente contratou, então... Nós brigamos. Bastante. Nós brigamos, eu precisava de uma pessoa que eu me desfocasse um pouco e me deixasse um pouco mais tranquilo nessa parte no dia da festa. Então, era apenas esses 2 motivos, né? Hoje eu vejo que isso é totalmente simplório perto do que a necessidade de uma assessora faz presente, né? Na verdade, ela é o grande elo de ligação entre os noivos e todos os fornecedores. Ela é a única pessoa que consegue transitar entre todos os mundos, vamos dizer assim. Né? Ela consegue passar o que a gente precisa, a gente necessita como noivos e passar para vocês também o que é um fornecedor, né? Passar o que o fornecedor precisa. Às vezes o noivo também só quer economizar, mas também não consegue enxergar, né, os gastos que tem, o custo que tem em cada fornecedor. Então ela consegue fazer esse caminho muito bem, com muita ética. E assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando você vai fechar, por exemplo, uma fotografia, eu vou fechar com o Cláudio Ramos, eu vou fechar 1 ano com antecedência. Eu não quero perder a data com você, eu quero você como profissional. Mas eu preciso saber quem é o Cláudio Ramos, quanto tempo ele está no mercado, quantos casamentos ele já fez. Porque às vezes você me passa uma promoção de eu estar fazendo um pagamento para você à vista, e não é um valor baixo para me pagar à vista para você, para daqui a 1 ano você prestar um serviço para mim. Né? Quem me garante que você de fato vai estar no dia, vai cumprir o contrato? Então, para isso já, novamente, tem assessoria. Ela vai mostrar quem são os fornecedores de confiança dela, né? Quem ali ela está acostumada a trabalhar. Só que essa proximidade que tem que ter entre a assessora e o fornecedor, no caso de vocês, é essencial para a gente. Porque é a realização de um sonho, né? E a gente está junto, envolvido nessa realização desse sonho. Então, o que você falou é sensacional. A gente tem que estar sempre em harmonia com todos. Porque além de todos esses detalhes, da preocupação ali com o comprimido, com a preocupação com a placa, com isso, com aquilo, existe ainda também seguir um cronograma. Sim. Então, você conciliar tudo isso, precisa ter uma preparação realmente, tem que ter um estudo. Como a gente fala na parte da fotografia também, não é? A que câmera você tem? O equipamento é importante, mas muito mais importante é o estudo, é o conhecimento. Então, a mesma coisa. A Cíntia, ela estuda, a gente vê várias vezes, fui fazer um workshop aqui, fui fazer um estudo aqui, pegar conhecimento. Isso é importantíssimo, porque esse conhecimento
para as noivas, né? Sim. São para os noivos. Sim. Tá? Sim. Esse conhecimento é para ela colocar no trabalho que ela vai estar fazendo. Então é importantíssimo sim ter esse contato, não somente com uma empresa, mas ter esse contato com 2, com 3, e você vai, com mais até se possível, você vai identificar aquela que realmente está fazendo o trabalho, que está buscando no dia a dia um conhecimento sempre maior para buscar sempre a excelência. Isso é muito importante. Outra coisa que eu lembrei bem no casamento, que eu tenho esse jeito controlador, né? Mas ao mesmo tempo não fiquei... Eu tinha um controle da situação, mas não com a sobrecarga. É engraçado, não com a preocupação em si. Porque eu lembro, até no casamento, teve uma hora que, antes de eu entrar, que a Cintia veio e falou, olha, tem 3 pessoas na fora da lista, Sérgio, eu autorizo ou não? Então assim, eu tinha um controle, né? Não, mas eu não tinha preocupação de ir lá, ver quem é a pessoa, né? Veio acompanhada, veio desacompanhada, enfim, eu falei, Cintia, pode autorizar. Ela já liberou, eu nem tive o contato de fato com a pessoa, então assim, ao mesmo tempo que eu tinha o controle, eu não tinha preocupação, né? Então horário na festa, eu aproveitei a festa assim, o tempo inteiro, sem estar com preocupação. Agora que eu tiro foto, não é? Agora que eu vou para a mesa do bolo, né? Agora que eu danço. Ela falou, Sérgio, curte que eu te amo. Então assim, essa segurança de você aproveitar simplesmente, não tem preço. Por isso que a gente vê em cima disso que existem algumas economias que realmente não vale a pena. Porque de repente, se você tivesse economizado na assessoria, talvez você não teria todo esse tempo que você curtiu. E esse tempo não foi só no dia do teu casamento. Sim. Esse tempo, o que você comentou aqui, você vai comentar com os teus filhos lá na frente. Tanto a assessoria quanto a fotografia, enfim, todos os fornecedores, mas cito os 2 que estão aqui presentes. Às vezes na hora que o noivo chega ali, acaba assustando, né? É impactante aquele. Nossa, mas isso só para fotografia naquele dia, né? Aquele dia, uau! Mas enfim, é o que você falou, né? Uma recordação para toda a vida, e tem o profissional, né? O equipamento que, né? Tem todo um trabalho envolvido ali. E aí hoje você vê e você fala assim, olha, eu acho que eu até pagaria mais. É engraçado, mas é verdade. Essa é a grande Depois que vê a qualidade, você né? vê que vê a qualidade e o resultado, você fala assim, olha como foi bom ter investido. Se eu não tivesse investido... Mas exatamente assim, muitas vezes na semana do casamento, isso eu já ouvi por os noivos, os homens mesmo, que chegaram em mim e falaram, se hoje você me cobrasse o dobro, o triplo do teu serviço, eu pagaria. Isso é muito bacana, isso não tem porque lá no começo, pode ser que você não entenda, você acha que é um gasto a mais, sem necessidade. E conforme o andar da carruagem, né, entende que é primordial. E aí ele fala, eu pagaria, eu brinco, né, e falo assim, não tem problema, vou passar a conta, né? Então, porque e assim, o legal é que o Sérgio, ele entra mais nesse mundo, mas o noivo que não entra, mesmo assim, já reconhece, já tive noivo de parar a festa e fazer um agradecimento pra mim. Que assim já comentou sobre o amor, né, de você fazer o que você ama, isso é sensacional, né? A gente, assim, acho que não tem preço um feedback, não tem preço você ver o resultado de um trabalho, o resultado de muito esforço. Muitas vezes a gente tem filho, eu tenho filha pequena, eu fiquei 5 dias fora de casa fazendo workshop em outro estado, sabe? Mas tudo é gratificante demais. A gente vive, né, uma economia, a gente precisa desse valor, né, do dinheiro ali, do valor da parte financeira. Porém, a parte que nos dá prazer, que nos emociona, é o feedback. Isso não tem preço, sabe? Que você vê que você fez parte daquele dia e você conseguiu realizar um sonho em alguma parte ali. Então, isso é sensacional, isso é incrível, sabe? Então, a gente chora no casamento, Não, chora o Sérgio ficou procurando onde eu chorei, né? A gente chora muito, porque a gente se envolve com a história. Eu já fiz mais de 300 casamentos, porém, até na semana passada a gente estava conversando isso, né? Cada casamento você tem aquele frio na barriga, mesma forma. Isso, acho que não tem como você fotografar a emoção se você não sentir a emoção. Exatamente. Eu sou leigo nesse assunto. Imagina, como você vai enquadrar aquela emoção se você não está vivendo ela? Exatamente. Então, eu costumo dizer assim, a gente, quando faz editorial de noivas, para revista, a gente faz realmente para ganhar dinheiro. Sim. Tá? Agora, quando a gente faz o casamento, eu sou muito abençoado e agradeço a Deus todos os dias, porque a gente faz o que a gente ama fazer. Então, e a gente ainda recebe por isso. Então isso não tem preço. Só agradecendo a Deus pelo a bênção que ele nos concedeu da gente poder fazer o que ama todos os dias. Cíntia, a gente comentou que você ia falar alguma coisa sobre o que seria a assessoria básica. Queria que você me desse uma diferença entre preço e valor. Em que sentido?
talvez uma assessoria básica ela tenha um preço menor. Uhum. Tá? Mas e o valor? Onde que ele se agrega? Qual seria a diferença da assessoria básica para uma assessoria que eu não sei como que você denomina, um outro sentido? Uhum. Tá? O que poderia mudar isso? Então, assim, assessoria básica, que claro, é a mais em conta, que eu acho que tem que ter, né? Essa tem que ter, mas vou falar uma diferença da minha assessoria básica com outras assessorias, tá? Essa que o pessoal chama de parcial. Pra mim, não tem. A parcial eu já faço na minha básica, né? Então, do dia não adianta eu chegar ali e não saber quem são os fornecedores, não ter aquele contato antes com eles. Então, na minha assessoria básica, eu já dou toda essa consultoria antes, né? Já faço a reunião 2 meses antes, depois 1 mês antes com os fornecedores, faço todo o layout, entra a confirmação de presença, entra toda, né, a parte da cerimônia, a parte da festa, o roteiro. E assim, então essa é a minha básica. Existe assessoria personalizada. É raro alguém fechar essa personalizada porque na minha básica eu já tenho muito. A personalizada é quando a noiva já fechou alguns fornecedores e ela quer que eu faça algumas visitas aos fornecedores, que eu vá aos fornecedores, que eu feche o contrato com os fornecedores. Então aí ela vai, na verdade isso nem existe um valor dessa minha assessoria personalizada, por quê? Ela é personalizada conforme a necessidade do cliente. Bacana. Então, eu quero que você vá comigo em 3 fornecedores. Então eu vou cobrar as visitas aos fornecedores. Uhum. Então ela vai pagar o preço da básica mais as visitas. Bacana, seria um plus aí, um opcional. Exatamente. E tem a assessoria completa, que a maioria até das completas que eu faço, a maioria, as meninas são éticas. Porque também não tem o tempo. Eu tô fazendo uma assessoria completa que vai acontecer também agora de um aniversário de 90 anos, né? Então, assim, eu já tenho esse contato com os fornecedores, então a senhorinha, ela tá à frente de tudo, então eu levei a moça dos convites na casa dela, ela escolheu o convite como ela gostaria, então não é o que eu quero, não é porque é uma assessoria completa que eu vou fazer o casamento de como eu quero, né? Então assim, eu tenho esse cuidado, eu tô ali organizando, mas ao teu gosto. Então a completa é aquela que realmente eu vou em todos os fornecedores junto com vocês. Bacana. Né? Então, assim, fechar o contrato, pega o contrato, a única coisa, você vai ficar com a parte de pagamento, né? E eu também tenho toda essa planilha para ver se não faltou nenhum pagamento, se está tudo dentro do checklist, não deixar nada para trás e te dar tranquilidade, você tá no seu trabalho, enfim, e o seu casamento está sendo organizado. Já aconteceu de eu conhecer uma noiva no dia do casamento. Ela morava em Brasília e queria casar aqui no Guarujá. Eu conheci ela no dia do casamento. Fora isso, todo foi contato telefônico, e-mail, WhatsApp. Então, essa é a diferença. Eu acho que mais 90% hoje ainda fecham a assessoria básica. Eu acho até que o país está num período de crise, também é difícil, né? Até você quer economizar. E assim, uma opinião minha, eu acho que até o nome que você denominou ela é bem modesto, né? Porque assessoria básica, com tudo que você oferece, Sim. É muito além do básico, eu acho, porque várias coisas que a gente comentou hoje aqui, que eu nem imaginava, que o Sérgio comentou, que o Vianney comentou, achei incrível. Poxa, isso é muito além do básico, né? E assim, foi muito bacana a gente poder estar conversando aqui. Mas antes eu queria, sei que é uma pergunta muito difícil, e ela já fica para o final realmente. Queria que você conseguisse denominar em uma palavra o que é a Ornelas Assessoria. Em uma palavra? Pode ser 2. Não, mas eu acho que eu falei você pensa uma coisa que eu. Não, eu não sei, mas assim, eu acho que eu falei essa palavra aqui muitas vezes, então é amor. Como? Amor. Então, Amor pelo que eu faço, amor pela minha empresa, amor pelos meus clientes. Então, eu acho que não tem outra palavra a não ser essa. Incrível. Bacana. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Não, e é muito legal você ouvir isso, inclusive, de quem já foi um noivo. Sim. Né? Então, isso é muito legal, muito legal.
E eu queria agradecer muito, assim, de você ter vindo aqui, muito, sabe? E o intuito aqui é esse, né? É a gente conseguir encurtar um pouco esse caminho, sabe? A gente aqui conversar com profissionais que a gente sabe que tem muitos elogios de noivas, sabe? Que a gente já trabalhou junto algumas vezes ou várias vezes e que a gente sabe que tem um trabalho com excelência. Então esse é o intuito da gente estar, a gente vai convidar pessoas com esse perfil, né? Então por isso o convite foi feito para você hoje. Semana que vem nós vamos estar aqui com outro fornecedor também com o mesmo perfil de excelência. E foi sensacional hoje a gente poder ter conversado um pouco, né? Ter batido um papo aqui sobre o que a gente ama fazer, sobre um pouco da história do Sérgio, da Viviane, nessa nossa conversa de casamento. Obrigado, Cíntia. Imagina, obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada aos meninos também, né, por ter aceitado. Pô, perfeito. Valeu. Aí, viu?